Drex é o novo anúncio do Banco Central e é o nome da moeda digital brasileira que antes era só Real Digital. A sigla DREX significa Digital Real Electronic Transaction. Além de sinalizar para a proximidade da volta de Jesus, como um novo sistema econômico semelhante ao predito em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, o DREX também testifica mais uma vez que o Brasil é, pela graça e misericórdia de Deus, o lugar seguro de Apocalipse 12, versículo 6. E ao Brasil não pelo ponto de vista geopolítico, mas por Deus está providenciando a um povo no Brasil o alimento espiritual sólido que irá sustentá-lo por 1260 dias. Ou seja, durante a grande tribulação. O alimento espiritual sólido deste vídeo está relacionado diretamente ao DREX, mas envolve, também, as revelações descortinadas nos vídeos abaixo, em especial o vídeo que explica o que é o Leviatã. De Jó 41 do versículo 1 ao 34. Os vídeos explicam basicamente que o Leviatã e o Behemoth não são monstros literais, mas, sim, arcabouços de informações codificadas e conexas entre si. Para a glória de Deus, no Behemoth há informações sobre o Argentinossauro, e no Leviatã há informações sobre o Tiranossauro Rex. Portanto, temos sistematicamente duas testemunhas pré-históricas veladas na Bíblia. Testemunhas cujos os fósseis foram encontrados neste continente separado fisicamente e profeticamente. E para compreendermos a relação das revelações dos vídeos abaixo com o DREX, como um novo sistema econômico semelhante ao predito em Apocalipse 13 versículos 16 e 17, é necessário sistematizar ainda que o Behemoth possui relações com o Argentinossauro, e com a besta do mar de Apocalipse 13 do versículo 1 ao 10, bem como o Leviatã possui relações com o Tiranossauro Rex, e com a besta da terra de Apocalipse 13 do versículo 11 ao 18. E para alcançarmos o objetivo deste estudo veremos a seguir os textos que relacionam o Leviatã com a besta da terra. Leviatã. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Jó 41 versículo 21. Besta da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13 versículo 11. O Banco Central brasileiro lançou o Pix há mais de 2 anos e o meio de pagamento se popularizou pra caramba. Foi um ensaio aí para a criação de uma moeda digital. Que o real digital estava sendo criado, todo mundo já sabia. Mas o que ninguém esperava é esse nome jurássico, Drex, ou T-Rex, né? Mas o que ninguém esperava é esse nome jurássico, Drex, ou T-Rex, né? Portanto, pela graça e misericórdia de Deus foi revelado a nós, um povo escolhido no Brasil, que o novo sistema econômico DREX possui, por meio da sua nomenclatura, relação com o Tiranossauro Rex, que, por sua vez, está relacionado com a besta da terra de Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. Logo, então, o texto que retrata o último sistema econômico, Apocalipse 13, versículo 16 e 17, está contido no texto da besta da terra, Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18, que está relacionada com o Tiranossauro Rex. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Mas afinal, o que muda do Pix pro Drex? Afinal, os dois são digitais e terminam com X. Vai ver o Bacen tem algum complexo de Elon Musk botando X no final de todas as palavras, né? Mas Drex é a nova moeda, é o dinheiro em si. Já o Pix é o meio de pagamento, é a rede, né? Como os bancos oferecem essa rede de pagamentos do Banco Central. E no futuro vai ser possível fazer Pix usando o Drex. Só que ao contrário do Pix, o Drex vai se voltar para tokenização de ativos. Isso tudo surgiu a partir de um grupo de trabalho criado em agosto de 2020, que fez várias ações aí com players Fiat e anunciou nos últimos dias o tal piloto Drex, que vai ter duração até o final de 2024, do ano que vem.
Na prática, o DREX é um sistema de registro distribuído, uma DLT, Distributed Ledger Technology, em que bancos vão converter saldos de depósito para que os seus clientes tenham acesso a serviços financeiros inteligentes através de smart contracts. Ou seja, o DREX vai conectar o Bacen diretamente com os usuários, é voltado para a população, função até então exercida só pelos bancos e não por uma rede do Banco Central. E na minha opinião, é o Affinity Scam do Affinity Scam, ou seja, o DREX quer imitar ecossistemas DeFi, tanto que DREX lembra um pouco DEX, né? Só que ele não vai nem fingir ser descentralizado, porque nem tem como fingir ser descentralizado, sendo que é lançado por um banco central. E segundo o próprio Bacen, o DREX vai trazer mais inclusão financeira e democratização do acesso a serviços financeiros. Mas isso são palavras bonitas que escondem o maior perigo desse lançamento, o controle absoluto da população. O DREX vai trazer mais inclusão financeira e democratização do acesso a serviços financeiros. Mas isso são palavras bonitas que escondem o maior perigo desse lançamento, o controle absoluto da população. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E não é só eu que estou falando isso. O próprio diretor do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, falou isso também. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. E é por isso que o DREX, ou as próprias CBDCs, são dar de bandeja para políticos e burocratas os nossos dados e o controle sobre o nosso próprio dinheiro, que é fruto do nosso suor e trabalho. E é por isso que toda CBDC tem um risco oculto, ser uma arma de vigilância em massa e um mecanismo de roubar valor mais rapidamente. E calma, isso não é teoria da conspiração. O próprio Banco Central Europeu pontuou isso em um estudo recente. O objetivo é fortalecer políticas monetárias via aplicação de taxas de juros negativas, ou seja, fazer você pagar para emprestar dinheiro para o governo através dos títulos públicos, facilitar o helicopter money, ou seja, distribuir dinheiro mesmo que isso destrua com o poder de compra da moeda e, através disso, aumentar a senhoriagem para o Estado. Isso quer dizer que os bancos centrais eles lucram ao imprimir dinheiro, enquanto a gente que usa moeda acaba sendo diluído e perde o poder de compra. E esse paper, então, ele demonstra como as CBDCs no geral, não só a DREX aqui no Brasil, vão roubar poder de compra dos poupadores para fazer políticas populistas. Quem paga a conta somos todos nós, quem usa a moeda, né? Ou seja, CBDCs como a DREX são o sonho de qualquer líder autoritário. É dar um poder exorbitante para políticos que se mostraram há décadas indignos dessa confiança total. E até é doido eu ter que falar isso, porque a história do Brasil e do mundo já nos mostrou que não dá para confiar 100% e dar total poder para burocratas. Porque além de monitorar todos os gastos da população e ter poder sobre os saldos, né, de cada pessoa, vai poder recolher impostos de forma automática e ainda tem um código que facilita o confisco e o bloqueio de dinheiro de forma muito mais fácil que via sistema bancário. Só que muita gente desdenha tudo isso que eu estou falando porque provavelmente está olhando de uma situação muito confortável. Diz que não vai mudar nada, que eles já monitoram todos os nossos dados mesmo e que o DREX vai manter tudo igual como é atualmente com o Pix. Só que enquanto está tudo bem, enquanto não existe uma crise, né, um governo autoritário que se instala, ninguém discute soberania, privacidade, autonomia das pessoas. Inclusive, isso é visto como coisa de criminoso falar em privacidade. Existe muito preconceito em querer privacidade financeira. Mas em países com governos opressores e ditaduras autoritárias, privacidade é uma questão de vida ou morte. Hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas vivem sob regimes autoritários. Então, não é algo a ser desconsiderado. A gente precisa se precaver, porque depois que está instalada uma ferramenta autoritária, é muito difícil a gente se livrar dela, né? Outro ponto é que divulgam o real digital como uma espécie de Bitcoin do Brasil. Só que, na verdade, a DREX está mais para uma shitcoin, uma moeda que não tem fundamento nenhum. Afinal, ela segue sendo inflacionária, perdendo valor, ultra centralizada e dá ainda mais poder para políticos e não para você. E ainda é muito mais fácil fazer um rug pull, igual o Collor fez lá nos anos 90, confiscando a poupança das pessoas, né? A DREX é tão shitcoin que o nome da nova moeda virou chacota entre a comunidade judaica, porque
Drex significa em hebraico. A Drex é tão shitcoin que o nome da nova moeda virou chacota entre a comunidade judaica, porque Drex significa em hebraico. E no fim das contas, o real tem só 28 anos de vida e já perdeu 86% do seu poder de compra. E a Drex não tem o menor objetivo de mudar isso. O real digital ou o próprio Drex são uma arapuca para te manter preso na Matrix Fiat e não poder ter autonomia sobre o seu próprio dinheiro.